Elas na TV Minha Palmeira está no ar hoje, sábado, dia 15 de agosto, com uma convidada muito especial. Ela que tem uma forte conexão aí com a cultura, com a arte, com a nossa cidade aqui de Palmeira dos Índios e que também lidera, né, o BAC Nova Aurora, que é um projeto aqui que já já ela vai explicar direitinho aqui para a gente e também contar um pouco sobre a sua trajetória e ela que inspira muitas mulheres. Aqui, o Elas na TV Minha Palmeira é para você, mulher, que tem aqui vez e voz contando a sua história e, claro, inspirando outras mulheres a acreditarem em si mesmas e a buscarem e a lutarem, né, pelos seus direitos, pelas suas igualdades. A gente volta já já, a gente vai para um breve intervalo, não sai aí, que daqui a pouco a gente volta com a nossa convidada de hoje. Contrate a equipe da TV Minha Palmeira. Leve qualidade, profissionalismo e inovação para a cobertura do seu evento. TV Minha Palmeira. A TV Minha Palmeira oferece uma equipe completa para transmissões e coberturas especiais, garantindo uma produção moderna e de alto padrão. Cobertura de shows, eventos, palestras e muito mais. Transmitimos palestras, eventos institucionais e conteúdos ao vivo, diretamente para o nosso canal no YouTube, levando sua marca e seu momento para um público ainda maior. Canal TV Minha Palmeira no YouTube. Equipe comprometida e profissional. Qualidade que aparece, confiança que conecta e resultados que ficam. TV Minha Palmeira, do grupo Minha Palmeira. Doe sangue, doe vida. Você sabia que uma única doação de sangue pode ajudar a salvar várias vidas? Muitas pessoas precisam deste gesto de solidariedade todos os dias, seja em cirurgias, tratamentos ou situações de emergência. Se você está em boas condições de saúde, procure um hemocentro e faça a sua parte. Doar sangue é um ato de amor, cuidado e esperança. Seja um doador. Seu sangue pode ser a chance de alguém continuar vivendo. Doe sangue, doe vida. Violência contra a mulher. A violência contra a mulher não pode ser ignorada. Agressões físicas, ameaças, humilhações e o controle da liberdade também são formas de violência. Toda mulher tem o direito de viver com respeito, segurança e dignidade. Se você sofreu ou conhece alguém que passa por essa situação, procure ajuda e denuncie. O silêncio fortalece o agressor, mas a denúncia pode salvar vidas. De volta no Elas na TV Minha Palmeira com a convidada de hoje, a Thaís, que ela lidera, né, o projeto BAC Nova Aurora e é muito forte aqui, né, na nossa cidade de Palmeira dos Índios, ela que sempre está à frente, né, de grandes eventos aqui na nossa cidade. E vai contar um pouquinho da sua história hoje. Seja muito bem-vinda, Thaís, aqui ao nosso programa e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa, Adelina, eu que agradeço esse convite. Para mim é uma honra estar com vocês da TV Minha Palmeira. Eu acredito que, enquanto Maracatu, a gente está aqui tendo esse espaço para poder falar da nossa história, para poder falar da nossa cultura, do que a gente está fazendo. Ele abre muito espaço para que quebre preconceitos, quebre paradigmas e que outras pessoas também possam conhecer e se abrir mais, né, para nossa atividade cultural que é tão fortalecedora e tão importante aqui para a cidade. E antes de você falar um pouquinho do projeto, quem é a Thaís, né? Você é aqui natural mesmo, da cidade de Palmeira dos Índios. Conta um pouquinho aí, desde a sua infância, a sua juventude aqui em Palmeira. Ah, a história é longa, viu? É muita coisa, mas vamos lá. Vamos resumir um pouco. Eu sou daqui de Palmeira dos Índios, nascida e criada. Uhum. Saí daqui da cidade com 18 anos, fui morar em Maceió há um tempo. Sou formada em técnica de edificações, então a maior parte da minha vida eu trabalhei como técnica de edificações na parte de desenho arquitetônico. Me formei também em contabilidade, também trabalhei em escritório de auditoria contábil, então eu sou uma pessoa multifacetada, eu sou uma pessoa, sou uma mulher negra em movimento, me proponho a estar em movimento sempre. Sou uma pessoa cabeça fria, mas com ideias muito quentes. E Muito bacana relatar isso, é. Não para, né? A mente está ali, pensativa, criando, né? Elaborando coisas boas. sou uma pessoa muito sonhadora também.
estar me movimentando, conhecendo pessoas, conhecendo o mundo. Então, eu saí daqui de Palmeira, quando eu tinha 18 anos, eu tinha muita vontade de me desligar, tinha uma visão Uhum. muito diferente da que eu tenho hoje de Palmeira. Então, saí para conhecer o mundo, quis me distanciar, desbravar e me distanciar das minhas origens. Isso. É que 10 anos depois, o maracatu me chamou para Palmeira de volta. Eu sempre gostei de estar trabalhando com construção, como técnica de edificações, apesar de que eu estava já numa outra jornada na área contábil, mas retornei para o interior de Alagoas para voltar a trabalhar com construção civil. E no meio desse caminho, eu vejo um story no Instagram da professora Edneide, da qual ela estava com a professora Raíza, do estadual, e com as suas pupilas, né, que eram as alunas dela, a Júlia Maria e a Jéssica Eusébio, ambas fazendo uma batucada aqui em Palmeira. Aí eu respondi o story dela, fiz, oxe, o que é isso? Que movimento é esse que está acontecendo? Ela, a gente está se reunindo para fazer um batuque feminino aqui na cidade. Dia 8 de março a gente vai se reunir de novo lá no Espaço Oasis e você está convidada. Eu disse, eu vou. Feito isso, foi a primeira vez que eu retornei assim para Palmeira da forma. Foi o primeiro gatilho assim que o maracatu fez, que o batuque fez para me fazer voltar para a cidade. Despertou essa curiosidade de conhecer essa manifestação cultural que eu já via muito quando eu estava em Maceió. Eu passava por lá pelo ensaio do Baque Alagoano, já fui para o ensaio do Afroqueté, então eu tinha muito entusiasmo, me dava muita vontade de participar, mas ainda assim eu não conseguia ter o compromisso de fazer isso em Maceió. Daí vi as meninas, essas mulheres se manifestando aqui em Palmeira Nessa manifestação. nessa, nessa retomada de batucada, que também foi no período pós pós-pandemia. Foi quando estava aquela efervescência de querer estar em coletivo, em movimento, que elas engatilharam esse projeto. Eu cheguei já no segundo encontro e não saí mais. Então, a partir desse encontro, foi um dia muito engraçado, porque juntou mulheres professoras, entusiastas da cultura como eu, artistas, e a gente foi lá para o Oasis, Movimento para o Desenvolvimento Comunitário, que tem aqui no bairro da Cafurna. Cada uma levou um instrumento que tinha de percussão em casa, nos reunimos, foi muito divertido, mas ao mesmo tempo foi muito engraçado, porque a gente não tinha nenhuma experiência com música. Então foi meio desastroso, a gente tirou onda dizendo que parecia a banda do Chaves. Daí a gente refletiu assim, fez, não, vamos tentar trazer alguém que já tinha mais experiência, para que a gente possa. Fosse conduzindo, né? Isso. E desde ali a sua infância, retornando um pouco lá atrás, você tinha convivência com algum tipo de arte, de cultura? A sua família acompanhava algum evento que já existia aqui na cidade ou não? Não existia isso, Em relação à era cultura, pouco. é muito enraizada na minha vida. Uhum. Meu bisavô, meu bisavô por parte de pai, ele era mestre artesão, ele fazia rabecas e vendia aqui na Feira de Palmeira. Ah, Minha família de Canafístula é muito enraizada na questão da cultura popular. Eu tenho a prima do meu pai, a Cicinha, ela é professora lá em Canafístula e ela também era mestre de reizado, de pastoril. Então, até pouco tempo atrás, hoje ela já é idosa, mas até pouco tempo atrás ela era a figura atuante assim à frente dessas manifestações culturais que estão enraizadas lá em Canafístula. Tem o meu tio-avô também, que ele é muito instrumentista, então ele, na juventude dele, ele organizava os grupos de carnaval, então assim, tá bem no, tá então bem você enraizada na minha estava história. rodeada ali de muita cultura, de arte, já convivia um pouco nesse universo. Meu pai, ele sempre esteve em movimento, então ele é a minha maior referência, assim, em relação à cultura. Ele também fez parte também colaborou com o Movimento para o Desenvolvimento Comunitário, né, o Oasis. E desde que eu sou pequena, eu lembro, acho que a minha primeira memória assim de cultura é do mestre Bebita passando na minha rua, que na Chico Pinto onde eu morava, com um monte de criança para ir treinar a capoeira que acontecia lá nesse espaço. E eu via
o incômodo que causava em muita gente, porque ele estava indo treinar capoeira com os meninos e era visto como uma loqueiragem, como a A visão. capoeira tinha até certo tempo, mas assim, até hoje, né, ainda há um preconceito, né, devido à arte da capoeira. E é uma coisa que eu ficava muito encantada ao ver aquela determinação, né, de estar indo todo final de semana. Eu não lembro se era sábado ou era domingo, mas eu lembro que era final de semana, a rua estava tranquila, eu vi ele passando. E me incomodava saber que as pessoas, tinha gente se incomodando com isso. Então, assim, desde pequena eu tinha essa inquietação que foi se acumulando, né, e foi me fazendo refletir a respeito. E me identifico muito enquanto maracatu agora, em relação a também muita percepção distorcida que as pessoas acabam tendo em relação à cultura que é tão rica, que é tão maravilhosa. Que bom. E como surgiu aí o grupo, né? E por que o nome Nova Aurora? Explica um pouco melhor aí pro pessoal. Ah, então, como eu tinha dito já aqui no começo, né? Uhum, Foi idealizado pelas professoras, a Raíza certo. e a Edneide, Hum. junto com as suas pupilas, as meninas que eram alunas delas, que acabou criando um vínculo para além da escola, que era a Júlia Maria e a Jéssica Eusébio. Elas se juntaram para fazer esse movimento. Deu certo, a gente conseguiu uma quantidade boa de mulheres no primeiro encontro. Percebemos que não tínhamos muitas habilidades musicais, então fizemos toda uma procura para poder ver se tinha alguém disponível em Maceió, que lá tem um lá tem um Repertório, né? repertório maior Uhum. com percussão, então Com negócio de percussão, né? a gente Som. conseguiu trazer a Mano Preta, a mestra Mano Preta, para fazer uma oficina aqui com a gente. A gente fez nossa primeira oficina de maracatu do baque virado na Escola Estadual Humberto Mendes. E tem vários nomes, né? Baque, né? Como você mencionou agora. Sim, sim. A gente toca aqui em Palmeira o maracatu de baque virado. Existe Uhum. também o maracatu de baque solto, que é mais forte no interior de Pernambuco. Hum. O maracatu de baque virado é mais forte nas cidades. O Ah, maracatu tá. de baque rural, de Uhum. baque solto, que é o Baque maracatu solto. rural, é mais nos interiores, Nos nas interiores. cidades, Ah, nas tá. áreas rurais. Então são identificadas por a zona rural, urbana. Isso, Ah, tá. isso. O... Voltando. Hum, Fizemos nossa oficina com a Mano isso. Preta. A partir daí, a gente começou a ter a noção da funcionalidade de cada instrumento, começamos a nos identificar com os instrumentos, e o grupo, que inicialmente era para ser só feminino, acabou se abrindo para companheiros, para os homens poderem participar também. E desde que a gente abriu o coletivo, abriu o grupo, a gente percebeu que ele já se transformou num espaço de acolhimento, porque, coincidentemente ou não, Uhum. foi no período de contrato, no período que veio vários professores de fora, no período do concurso do Estado para a educação básica. Então, a cidade aqui em Palmeira estava com muita gente de fora, pessoas do Brasil todo, do Nordeste todo, ocupando a cidade e muito dispersos. Então, o maracatu ele foi meio que um ponto Um acolhimento, né? de acolhimento e um ponto de encontro para essas pessoas. Então, Isso. eu estava já nesse momento de vir para Palmeira para ir para os ensaios, eu não estava morando aqui ainda. Comecei a vir, comecei a conhecer pessoas, comecei a me fixar de volta em Palmeira a partir desse acolhimento que o maracatu acabou proporcionando, né? Tanto para essas outras pessoas, como para mim também, e para outras pessoas que também já estavam na cidade, mas que ainda estavam meio dispersas. Então, passamos os 2 primeiros anos de atividade do grupo nessa vibe mais assim experimental. A gente ainda não, apesar da primeira oficina ter sido de maracatu de baque virado, quando a gente começou a atuar de fato, a gente começou a fazer algo mais experimental, que tinha a percussão do maracatu, tinha todos os instrumentos de maracatu de baque virado, mas tinha também instrumentos de sopro, tinha instrumentos de corda, então era uma coisa bem mais experimental na ideia de construir um som diferente. Conseguimos fazer um trabalho muito massa. Nessa época, quem estava à frente era a Raíza. Foi um trabalho muito massa que foi feito. Mário Emerson também estava na parte da construção musical. Sim. Caio Ferraz também, todos os professores. Uhum.
Só que não tínhamos ainda a dinâmica de oficinas, de abrir para muita gente poder conhecer. Então, inicialmente ainda era meio restrito, tipo, eu conheço você, que conheço Isso. você, conheço você, então vamos se Mas só chegando. aquelas pessoas ali. Pessoas mais próximas. E o grupo era a ideia de ser um grupo fechado, porque a ideia era construir a música, fazer esse experimental, enfim, não tinha ainda ideia de ser um grupo cultural aberto. Então, por questões da época, né, esse grupo acabou dissipando, esse formato acabou dissipando, acabou, os ensaios acabou ficando mais espaçados, enfim, começou a haver dificuldade. Porém, nesse período, eu já estava em contato com. Eu tenho um amigo, né, o Kiko, faz parte da produção do Baque Alagoano, e eu estava em contato com ele porque ele estava nos convidando para tocar no Polo dos Maracatus, lá em Maceió, no Carnaval de 2023. Nós começamos nossas atividades no março de 2022. Então, nesse período de 2022 a 2023, a gente tocou bastante, só que a gente estava nessa de agora. Tem gente do grupo saindo, tá começando a ficar mais difícil, tem ensaio e tal. Vamos ter que fazer alguma coisa. Recebemos esse convite e nos esforçamos para ensaiar. Fomos para Maceió para tocar. Só que ainda nessa de tipo, eita, o grupo tá meio Uhum. dissipando. O que é que vai ser? Chegamos em Maceió. Primeira coisa que fizeram, o pessoal do BAC nos presenteou com um gongue, que é um instrumento que marca o ritmo do maracatu. Até então a gente não tinha esse instrumento no nosso grupo, porque a gente fazia uma coisa mais experimental. Quando a gente recebeu, eu fui a pessoa que recebeu o gongue. Quando eu recebi o gongue, eu fiquei, meu Deus, eu não sei se o grupo vai continuar, o que é que eu vou fazer com isso? Foi aquele meio que foi mais uma relação de constrangimento do que Até porque começa com um instrumento ali e vai ritmando para outro, né? Para um conduzindo, né? Logo em seguida do outro, né? Mais ou menos assim funciona. é uma conversação entre vários instrumentos Ah, percussivos, a gente chama de bacana. conversação. Sim. E a gente recebeu esse presente, mas a gente não estava passando por em Isso relação é à a estrutura, experiência entre vocês. não tinha esse instrumento dentro da nossa Também não experiência. tinha para começar, né? Em primeira mão, que ainda não tinha esse instrumento. E depois foi algo. Após receber esse instrumento, após a tocada, que foi uma tocada maravilhosa em Maceió, foi o nosso maior público, mas após a tocada, o grupo deu uma dissipada, a gente conseguiu ainda se reunir novamente no FIP de 2023, aqui em Palmeira, que a gente fez a parte instrumental da peça que teve aqui, Síncope, da peça não, da dança que houve, Sim. espetáculo, né, que Isso, houve, é. de dança, Uhum. e foi a última atividade enquanto Batuque Nova Aurora. Então, teve o carnaval, teve essa apresentação do FIP e depois o grupo deu uma silenciada. Porém, os instrumentos eram guardados na minha casa. Daí ficou. E agora? Tem esses instrumentos aqui em casa, o que é que eu vou fazer? Tava eu, Ítalo e Rafaela Costa. A gente sempre tava lá por casa, né? E ficava nessa. E agora? A gente olhava para os instrumentos. E agora? O que é que a gente A faz? Thaís dizia, eu preciso fazer alguma coisa. E agora? Tá aqui. O que é que a gente faz? Um Meu acervo Deus. desse aqui nas minhas mãos. Ela, tipo, a gente foi colocado numa encruzilhada ali. Agora a gente abandona isso, vende o que tem, devolve o que tem, porque a gente tem algumas coisas de doação, de gente que participou do grupo, saiu, mas acabou deixando. É. Ou vamos tocar à frente, meio que a gente já sabia toda a responsabilidade que ia vir, todas as questões que iam aparecer, a gente já estava meio que sentindo que, mas Vamos tentar. vamos tentar. E aí a gente aproveitou que o meu companheiro Ítalo, professor de história, ele estava na época com um projeto de mentoria que tinha o objetivo de trabalhar a territorialidade. Então a gente aproveitou esse projeto para, dentro desse projeto que ele estava fazendo, colocar também a atividade de oficina do Maracatus com os estudantes. Então a gente ficou, não, vamos fazer assim, vamos convidar esses alunos para fazer uma vivência, bora ver o que é que vai dar. Vamos convidar antigos batuqueiros que estavam com a gente também, para ver quem tem interesse de retornar à batucada,
de engajar com a gente. E aí a gente conseguiu juntar um pessoal muito legal para poder, que estava engajado em fazer o maracatu acontecer. Nos juntamos, fomos para Maceió fazer uma vivência de maracatu, de percussão, para a gente começar a entender as dinâmicas, né? Como funciona a oficina, como funciona a maestria das alas, como funciona ensinar o toque de cada maracatu, a base, né? Para quem não conhece nada. Fizemos nossas primeiras atividades na associação ali na Ribeira. Passamos algum tempo, alguns meses ensaiando por lá, até que resolvemos ir para as ruas e para as praças, ocupar, se manifestar lá e a partir de Mostrar o então maracatu. mostrar o Que que o era o maracatu maracatu, tem. nos mostrar também, né? Isso, é. E daí foi surgindo outras pessoas, os caminhos foram se abrindo, as oportunidades foram aparecendo. Em 2024, no final de 2024, a gente começou a tentar fomento, pegar recursos públicos para poder enriquecer o nosso projeto. Conseguimos. Então, em 2025, conseguimos aquisição de instrumentos, de som, roupa, toda a parte física, né, necessária para que a gente pudesse fazer acontecer. E estamos aqui agora trabalhando com oficinas, vivendo. Estamos com 26 batuqueiros ensaiando na praça. O grupo O crescendo, grupo cresceu, evoluindo. amadurecendo, né? Estamos Isso. com 4 anos de atividade e cada vez mais expandindo, né? Nossa atuação. E a Thaís está com a história muito interessante aqui. Já já ela volta. A gente vai para um breve intervalo. Não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho. Contrate a equipe da TV Minha Palmeira. Leve qualidade, profissionalismo e inovação para a cobertura do seu evento. TV Minha Palmeira. A TV Minha Palmeira oferece uma equipe completa para transmissões e coberturas especiais, garantindo uma produção moderna e de alto padrão. Cobertura de shows, eventos, palestras e muito mais. Transmitimos palestras, eventos institucionais e conteúdos ao vivo, diretamente para o nosso canal no YouTube, levando sua marca e seu momento para um público ainda maior. Canal TV Minha Palmeira no YouTube. Equipe comprometida e profissional. Qualidade que aparece, confiança que conecta e resultados que ficam. TV Minha Palmeira, do grupo Minha Palmeira. Doe sangue, doe vida. Você sabia que uma única doação de sangue pode ajudar a salvar várias vidas? Muitas pessoas precisam deste gesto de solidariedade todos os dias, seja em cirurgias, tratamentos ou situações de emergência. Se você está em boas condições de saúde, procure um hemocentro e faça a sua parte. Doar sangue é um ato de amor, cuidado e esperança. Seja um doador. Seu sangue pode ser a chance de alguém continuar vivendo. Doe sangue, doe vida. Violência contra a mulher. A violência contra a mulher não pode ser ignorada. Agressões físicas, ameaças, humilhações e o controle da liberdade também são formas de violência. Toda mulher tem o direito de viver com respeito, segurança e dignidade. Se você sofreu ou conhece alguém que passa por essa situação, procure ajuda e denuncie. O silêncio fortalece o agressor, mas a denúncia pode salvar vidas. De volta com a nossa convidada de hoje, Thaís, ela que lidera, né, o BAC Nova Aurora, aqui um projeto lindo aqui na nossa cidade de Palmeira dos Índios. E gostaria de perguntar aqui, continuando a nossa conversa, Thaís, como nasceu o maracatu aqui em Alagoas? Então, a gente não tem os registros históricos do surgimento do maracatu aqui em Alagoas. A gente sabe que é uma manifestação que ela está enraizada em Pernambuco. Uhum. E ela surgiu a partir da festa de coroação de reis e rainhas do Congo. Então, antigamente, na época da escravidão, né, a gente via que o povo negro não tinha a liberdade de se manifestar. Então, a partir de organização de irmandades negras, como por exemplo, aqui em Palmeira dos Índios, a gente tem a Igreja do Rosário,
que é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que é um dos poucos espaços católicos que existiam que os negros podiam frequentar. Então, a partir desses espaços que o povo negro conseguia se frequentar e se organizar, surgiu a ideia de, a partir de estratégias, Isso. de driblar, né, todo o preconceito e poder fazer um festejo. Então, eles tiveram a ideia de, como na época da escravidão tinha as festas de coroação, então eles resolveram fazer uma festa de coroação também para o povo negro. Então, a partir desse cortejo que há, né, na hora da comemoração do reinado de algum rei que havia também toda a estrutura percussiva, né, a banda que ia acompanhando para comemorar. Então, a partir dessa festa, os negros podiam colocar o povo na rua para poder festejar. Então, o maracatu ele surge daí, desse festejo. E ele se enraiza em Pernambuco, nas ruas de Recife, a partir das comunidades periféricas. Então, hoje você vê muito forte lá. Se a gente vê aqui um grupo percussivo de 100 pessoas, lá é uma comunidade só, vai ter essa quantidade de batuqueiros em um grupo. Então, Em um lá tem grupo. diversos grupos que fazem essa percussão, que são ligados hoje em dia a terreiros religiosos, afro-religiosos. Porém, houve um movimento aqui, lá em Pernambuco, conhecido como Mangue Beat, que acabou popularizando o maracatu. Então, ele saiu do contexto afro-religioso e passou também a ser festejo percussivo sem ligação com nenhuma religiosidade. Já no contexto aqui de Alagoas, a gente encontra registros históricos. Por exemplo, aqui em Palmeira dos Índios, eu encontrei registro histórico no jornal O Índio, lá em 1924, ou seja, mais de 100 anos atrás, havia registro de maracatu aqui em Palmeira dos Índios. Nossa, então, muito tempo. Porém, aqui em Alagoas aconteceu um episódio, a gente vive num estado muito conservador, e lá em 1912 aconteceu um episódio conhecido como Quebra de Xangô, que foi arquitetado por movimentos políticos que teve com o intuito de quebrar, destruir casas afro-religiosas. Com esse acontecimento, com o passar dos anos, os registros de maracatus que a gente tinha acabaram sendo um pouco dissipados. Um pouco não, foram bastante dissipados, até restar pouquíssimos maracatus aqui no estado de Alagoas. Então, 20 anos atrás, o mestre Wilson, ele resolveu fazer uma oficina de maracatu lá em Maceió para poder retomar a força que o maracatu tinha aqui antigamente, né, antes desse episódio violento. Então, a partir desses últimos 20 anos é que o maracatu aqui em Alagoas começou a retomar essa força que existia antigamente. Essa é a nossa Esse é o contexto histórico do maracatu de forma bem resumida. É muita coisa para contar, para saber, né? Para entender. E como é, assim, ser uma líder, né? Mulher, aí estar na frente desse projeto? Como é que foi essa experiência, essa chamada para você? Um desafio gigantesco. E quando eu acho que eu comecei a falar sobre como o maracatu me puxou de volta para Palmeira, né? É, Então, não só me retomou puxou, a terra. não só me puxou de volta para Palmeira, como me puxou de volta para minha identidade. Então, eu saí daqui uma jovem adulta com muita raiva, com muita raiva por estar num local que eu via como um local conservador. E o maracatu me convidou para voltar, me convidou sempre, estou falando de forma figurativa, né? Me Sim. convidou para retornar e transformar o meu olhar em relação à cidade. Não só a cidade em relação a mim também. Então, a minha construção enquanto a minha identidade enquanto mulher negra e a construção do grupo, ele vai se consolidando junto com a minha construção da minha personalidade, Com a tua liberdade, né? Tua forma de expressar. e com os desafios também que aparecem, porque, como eu falei inicialmente, a gente está numa cidade conservadora. Vou reforçar o que a Janely
falou na última entrevista, né, sobre os desafios e sobre ser uma mulher negra que começa a se mobilizar e a ter voz, me coloca no local de ruptura, porque a gente é mulher, a gente está na cidade do interior. Esperam o quê da gente? A gente vive numa sociedade patriarcal, machista, que espera que a gente seja a pessoa cuidadora, a mãe, a Isso. tia, a que A está cozinheira de ali, casa, aqui a só dona de faz os casa. serviços básicos. Por mais que a sociedade tenha avançado Isso. muito, ainda tem muitas ideias que estão arraigadas assim no pensamento da maioria. Então, quando você começa a se movimentar, que você começa a se colocar e colocar sua voz de forma mais ativa, aí o jogo vira. Aí você percebe que vai ser mais difícil, O baque é mais embaixo. aí começa a pesar. É. Só que também, para mim, foi uma forma de abrir outros caminhos para que eu pudesse me fortalecer. Tem uma escritora muito famosa, uma escritora negra, filósofa pensadora, chamada Lélia Gonzalez. E ela diz assim: você pode nascer parda, você pode nascer preta, você pode nascer marrom, mas se tornar negra é uma conquista. Então, meu retorno para Palmeira, minha conexão com Maracatu, ele veio também com meu conhecimento sobre mim mesma. Isso. Então, foi nesse momento que eu retornei, que eu vi toda a construção, que eu retornei com a visão mais, comecei a construir uma visão mais crítica da minha existência, que eu conheci de fato minha família, que eu conheci o lugar de onde eu venho, que eu entendi tudo que minha família, meus pais, minha mãe passou para que eu pudesse estar aqui hoje, no local de mulher que ascendeu socialmente, por exemplo. Então, foi agora nesse retorno, nesses últimos 4 anos, que eu tive acesso, por exemplo, ao conhecimento de que eu tenho um tio quilombola. Como é que eu tinha um parente quilombado sem... E eu não tinha Não conhecimento tinha disso, conhecimento porque eu disso. passei a vida acreditando que as minhas raízes, por, por terem passado por processos de negação de dignidade de vida, a gente enquanto pessoas negras, a gente acaba introjetando na nossa cabeça que nós somos pessoas inferiores. Então, quando a gente consegue ocupar outros espaços de pessoas que não viveram aquilo que a gente viveu, a gente começa a achar que tanto aquele lugar não é pra gente, como para eu estar acessando esse local, eu preciso me desligar dessa minha raiz aqui, porque são seres inferiores. Então, quando você volta para o seu local, que você volta com a visão mais crítica de mundo e com a curiosidade de se conhecer, e, consequentemente conhecer a sua família, as suas origens, você começa a olhar a sua história com outro olhar. Isso. Então, eu percebo que ter voltado para Batucá não foi só um voltar para Batucá, foi voltar também para entender Pro tudo seu que significa, interior. tudo que significou o meu processo, literalmente o meu interior, É. tudo que significou a construção do processo de quem eu sou hoje e do que me fortalece, né? A minha base. Então, me sinto hoje muito mais rica, muito mais com mais repertório. Então, quando eu me conecto também com escritoras negras, quando eu me conecto com pessoas que referências mais velhas que estão se movimentando também, eu começo a me fortalecer. E assim eu consigo também fortalecer as pessoas que estão se aproximando do Maracatu, a fim de encontrar sua própria identidade, ou a fim de se divertir, ou a fim de se fortalecer de alguma forma. Então, é um desafio muito grande, tá, como liderança, mas também está sendo uma escola para mim. Eu estou me sentindo muito mais, não importante, eu estou me sentindo mais necessária. E estou também me apaixonando, tô não, né? Já passei pela fase, estou amando a minha É. cidade. Consegui criar uma outra relação comigo, consegui criar outra relação com a minha cidade e com as pessoas que estão ao meu entorno. Então, toda a visão que eu tinha construída logo quando eu Isso, era jovem, isso. que me fez sair daqui,
Foi Hoje desconstruída. foi desconstruída e hoje eu estou tendo a oportunidade de criar uma outra realidade, tanto para mim como para quem está se aproximando. Então, consegui perceber o meu papel e consigo me fortalecer a partir dele. E assim, através, né, do maracatu, do baque, você sentiu a transformação também nas pessoas que foram até o projeto? Com certeza, com certeza. Nós hoje temos adolescentes, crianças, jovens adultos também que não tinham opção de cultura aqui na cidade, então eles veem o maracatu como um local que você vai não só para se distrair, mas para se divertir e se fortalecer também, porque a gente cria laços de amizades. Também a gente sente o retorno que parte da sociedade dá, né, em relação a preconceitos e tal, e começa a se perceber também como um ser atuante, que pode moldar a forma que as pessoas que têm preconceito veem o que a gente está fazendo. Então, não fortalece só a mim, mas fortalece todos que também estão construindo juntos, né? Porque eu estou aqui no papel de representante do coletivo, mas eu não sou o maracatu. O maracatu é formado por muitas pessoas que sem elas eu não ia estar atuando, não ia estar aqui falando com vocês. Então, cada um tem a sua vivência particular, para cada um vai ter um significado diferente e para todos é muito enriquecedor. Até porque a gente está numa sociedade, né, que está cada vez mais nos conduzindo ao individualismo, ao você ser o empresário de si, ter que alta performance e individualismo assim de forma muito gritante. E robotizado, né? E robotizado, a gente está tendo cada vez mais em relação com um aparelho telefônico do que com outras pessoas. Então, o grupo ele se coloca muito na contramão dessa desse Isso. movimento, que é muito potente, que é muito forte, infelizmente, e se coloca na contramão no sentido de, "Ei, vamos, Fazer um a vida coletivo, real, orgânica, ela conexão, relação. precisa de pessoas diferentes interagindo, porque é assim que a gente vai moldar, é assim que a gente vai se fortalecer, é assim que a gente vai se conhecer e estar interagindo em sociedade, né? Então, o maracatu, a importância dele se ramifica em vários aspectos, no aspecto racial, no aspecto de luta contra o preconceito religioso, na sociabilidade, na saúde mental, saúde social, enfim, se ramifica de várias formas, o que faz com que ele seja tão importante, né? E aqui só tem, quando tem, vocês se reúnem, só tem público aqui de Palmeira? Ou me conta, tem alguém interessado que vem de outras cidades aqui conhecer? Sim, desde a nossa primeira oficina, veio pessoas de Arapiraca para fazer parte do grupo. Hoje a gente tem um batuqueiro de Arapiraca. E eu achei muito interessante quando a gente deu nossa primeira oficina, que veio essas pessoas de Arapiraca, porque eu ouvi a colega falando que, eu vim pra cá porque lá não tem essas opções de cultura. E eu fiquei, caraca, que, Tá que vendo? honra! Que Palmeira honra! dos Índios, né? Porque você pensa assim, Arapiraca é maior do que Palmeira dos Índios, como é que não tem algo assim lá? Sim. E como o grupo ele se enraizou naquela premissa inicial, né, dos concursados que acabaram de tomar posse, então tem pessoas de fora que ainda estão no coletivo. Meu companheiro, que é o atual regente nosso, ele é de Recife, então ele está atualmente como regente porque ele viveu a experiência de ser oficineiro do Mestre Meia-Noite lá em Recife, então ele trouxe a experiência dele para enriquecer o nosso grupo hoje. Temos Batuqueira de Maceió também, que está morando aqui, então ainda assim continua sendo esse local de acolhimento, né, para pessoas que são de fora. E é isso. E vamos falar agora sobre esse instrumento aqui que você nos trouxe, né? Queria desde já agradecer. E olha que bonito, vocês que estão nos assistindo agora, né? É uma estrutura, né? Todo detalhado, colorido. Qual que é o nome desse instrumento, Thaís? Esse instrumento se chama chequerê, aqui em Alagoas, na Bahia, mas em Pernambuco, e no nome original dele se chama abê. Abê é uma palavra em Iorubá, uma palavra africana, que significa bater embaixo. Ele é feito com uma cabaça, que é um fruto milenar, que
existe aqui no Brasil desde antes da invasão dos portugueses. E o instrumento em si, ele veio da África. Ele veio para o Brasil através dos afoxés e nos anos 80 ele foi abraçado pelos maracatus. E ele surgiu porque lá em África as mulheres eram proibidas de tocar tambor, de tocar percussão. E elas tinham que criar alguma forma de também participar desses festejos, né? Mais do De, que, que- né? de quebrar Do que esse. merecidas, né? Sim. Então foi criada essa saia aqui de miçangas, que aqui essa miçanga já é adaptada, porque ela era feita de pedras, de búzios, mas assim, a versão já mais moderna é com os miçangas, com essa trama que faz esse som percussivo. Isso aí. E aqui no Brasil ele foi abraçado pelo maracatu, então ele está na primeira ala da percussão do maracatu, e é o que dá toda a doçura, a docilidade da performance das pessoas que saem na frente tocando. Ele tem um intuito, né, no sentido espiritual, de limpar o espaço para que o cortejo possa passar. Que Então tem um bacana. significado muito, muito forte. São mais ou menos, não sei se você tem a quantia certa, assim, mas quantos é, Miçangas? instrumentos que Ah, são usados? Quantos no instrumentos? maracatu? Isso. A primeira ala é a dos chequerês, aí vem seguida com a ala dos ferros, são os gonguês e os agogôs. Os agogôs foram introduzidos mais recentemente, mas eles e os gonguês são responsáveis por marcar o tempo da tocada, é tipo um metrônomo. Aí em seguida vem as caixas de guerra, que é o que dá, é a estiga assim do maracatu. E em seguida deles são os tambores, que é o coração, né? Os tambores é o instrumento responsável por fazer o nosso contato com a terra, o nosso contato com. A gente sente, quando a gente bate o tambor, a gente sente o nosso coração palpitar. Então é o principal instrumento do maracatu. Então são essas 4 alas. A ala do chequerês, ou ganzá, que os maracatus de nações tradicionais ainda usam ganzá também. Os ferros, a caixa de guerra e as alfaias. São essas 4 alas. E vocês sempre estão se apresentando em outras cidades. Conta algumas cidades que vocês já foram. Ó, a gente já se apresentou em Maceió, em Arapiraca. A gente costuma se apresentar muito aqui nas cidades vizinhas, nas áreas rurais, como Estrela de Alagoas, Igaci. Então, a gente está muito próximo também de movimentos de trabalhadores de base que lutam pela terra. Então, somos convidados a participar nas atividades que eles realizam. Em Arapiraca, a gente se apresentou 2 vezes já, foi muito, muito incrível. Maceió já virou caminho de casa para o grupo, a gente já sempre está por lá. É, tem muitos movimentos culturais também em Maceió. É isso. A gente se sente muito feliz por ser convidados a tocar lá e sempre que. Acho que a melhor parte é saber que sempre que a gente é convidado, a gente consegue ir. Então, faça chuva, faça sol, tenha recurso, não tenha recurso, a gente sente que é necessário ir porque a gente sempre se renova quando a gente encontra outras pessoas que também alimentam a mesma cultura e a gente se fortalece junto. Então, é muito importante estar junto com eles. E aqui em Palmeira, quais dias, tem dias das semanas que vocês se reúnem? Explica melhor para quem está nos assistindo e que vai se interessar a partir de hoje, né? A ir em busca, a procurar conhecer um pouquinho dessa história aí e, claro, fazer parte desse lindo projeto e conseguir também se libertar, procurar o seu eu, né? Sim. E ajudar também na saúde mental, psicológica, enfim, acho que ajuda como um todo, né, pra gente. Verdade. Aqui em Palmeira, a gente ensaia todos os sábados, aqui na Praça da Independência. Ah, então muito fácil de localizar. Inclusive, a gente abraça muitos batuqueiros que estão em casa ouvindo, gente de fora que chegou na cidade e está ouvindo o som e vai para lá e quer participar. O grupo geralmente sempre está aberto para novos participantes, só que a gente também faz as oficinas de formação. Então, muito em breve anunciaremos a data da próxima oficina. São oficinas formativas, a gente passa um período, algumas semanas, fazendo a introdução de cada instrumento para que quem tem interesse conheça e se identifique.
porque são 4 alas, né, como eu falei. Isso. Então, muitas vezes você quer tocar um instrumento, mas você precisa experimentar para ver o que é que você vai conseguir tocar com mais facilidade, o que é que você vai se Vai identificar ter mais, habilidade melhor, né? com que você vai ter mais habilidade. Então, a gente faz esse período de oficina formativa aos sábados, depois nos sábados seguintes a gente faz os nossos ensaios. Todo sábado estamos aqui. Não vamos estar sábado agora, porque vai ter assembleia, mas Sim. normalmente a gente divulga no Instagram os dias que vão Inclusive, ter deixa ensaio. o arroba. Qual que é o arroba? É o BAC Nova Aurora, tudo junto. E Nova Aurora é uma palavra só. BAC Nova Aurora. Então a gente divulga os dias que vão ter, vai ter ensaio, então é só seguir, olhar as notas que a gente vai divulgar e comparecer. Mesmo que tenha só curiosidade, chegue, venha conhecer, vá para a praça, saia de casa, se movimente, porque vai valer muito a pena. Então a gente passa pela fase de formação, vamos para os ensaios, depois vamos atender os convites que nos são feitos, né, para tocar, e seguimos ciclos de ensaio, tocadas, ciclos formativos, formações internas também, porque você, que está no grupo, você entrou agora, você gostou muito de tocar, eu querer, mas você está vendo que não quer mais continuar nesse instrumento, que é outra coisa. Aí a gente passa pelo processo de formações internas também, tanto para aprimorar o que você quer, como para trocar de instrumento. Então, assim, é um grupo, é uma atividade que é muito flexível. Então dá para você participar. Então se liga aí na agenda, né, lá no Instagram do BAC Nova Aurora. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Contrate a equipe da TV Minha Palmeira. Leve qualidade, profissionalismo e inovação para a cobertura do seu evento. TV Minha Palmeira. A TV Minha Palmeira oferece uma equipe completa para transmissões e coberturas especiais, garantindo uma produção moderna e de alto padrão. Cobertura de shows, eventos, palestras e muito mais. Transmitimos palestras, eventos institucionais e conteúdos ao vivo, diretamente para o nosso canal no YouTube, levando sua marca e seu momento para um público ainda maior. Canal TV Minha Palmeira no YouTube. Equipe comprometida e profissional. Qualidade que aparece, confiança que conecta e resultados que ficam. TV Minha Palmeira, do grupo Minha Palmeira. Doe sangue, doe vida. Você sabia que uma única doação de sangue pode ajudar a salvar várias vidas? Muitas pessoas precisam deste gesto de solidariedade todos os dias, seja em cirurgias, tratamentos ou situações de emergência. Se você está em boas condições de saúde, procure um hemocentro e faça a sua parte. Doar sangue é um ato de amor, cuidado e esperança. Seja um doador. Seu sangue pode ser a chance de alguém continuar vivendo. Doe sangue, doe vida. Violência contra a mulher. A violência contra a mulher não pode ser ignorada. Agressões físicas, ameaças, humilhações e o controle da liberdade também são formas de violência. Toda mulher tem o direito de viver com respeito, segurança e dignidade. Se você sofreu ou conhece alguém que passa por essa situação, procure ajuda e denuncie. O silêncio fortalece o agressor, mas a denúncia pode salvar vidas. De volta aqui com a nossa convidada de hoje, a Thaís. Thaís, como é que é essa relação sua, né, a sua família com você sobre esse tipo de cultura, né? E também a sua linhagem aí também. Conta um pouquinho mais aí para a galera entender. Eu já tinha resumido a família de pai, né? Eu venho com Isso. essa relação muito forte com a parte da cultura popular. E em relação à minha mãe, se tornou mais forte ainda quando eu fiz esse processo de retorno, de me identificar enquanto uma mulher negra e me conectar com as minhas origens. Então, como eu falei, né? Nós que somos mulheres que ascendemos socialmente, a gente tem essa tendência a nos separar das nossas raízes. E nesse processo de reconexão com as minhas raízes, como eu tinha dito, né? Eu descobri que eu tenho parentes quilombolas, então eu comecei a entender a riqueza da minha história. E não só a riqueza da minha história, mas a riqueza também que existe em outras formas de você estar no mundo.
Então, como eu falei, né? Quando a gente sai ou quando a gente vende uma história de negação de acesso à dignidade, a gente tende a querer cortar esse vínculo, a gente é encaminhado para isso. Mas quando você olha com outra lente, com a lente mais crítica, e você consegue começar a perceber as várias formas de inteligências que são desenvolvidas pelas pessoas que estão em negação de dignidade, eu comecei a conhecer e entender o quão brilhante e quão rico minha família é. Isso. Como, por exemplo, além desse meu tio quilombola, eu descobri que na região que ele mora, ele conseguiu construir uma agrofloresta. No sertão de Alagoas, uma agrofloresta, uma região de mata, uma região que ele vive em comunidade, que ele se fortalece nessa comunidade. Eles conseguiram puxar água do Rio São Francisco para abastecer a região. Aí quando eu volto assim para refletir, eu fico, poxa, como é que eu pude, em algum momento da minha vida, acreditar que eu tinha que romper com os meus laços, com as minhas origens, por achar que, por não seguirem os ritos, né, os ditames que Você a acha que normatividade deveria... coloca que é vencer na vida, como é que eu posso acreditar que você viver uma vida sã? Meu tio hoje ele tem 83 anos, ele ainda se agacha, ele ainda se agacha para cortar palma para o gado, ele ainda tem uma vida ativa, ele é uma pessoa feliz, plena e venceu, né? Ele é Isso. uma pessoa que claramente venceu na E vida. continua sendo exemplo, né, para muitos jovens, para todas as gerações que estão vindo. Mas para isso a gente precisa calibrar o nosso olhar, né? É. Calibrar a nossa percepção do que é de como está no mundo, né? E o que é o vencer na vida. Então, quando você ter voltado fez com que eu pudesse me abrir mais para me conhecer, conhecer minha família, minha herança e, consequentemente, me fortalecer a partir disso. E ver que sua família é enriquecedora, né? Sim, Nessa parte, nessa... E tanto que você foi buscar lá fora, sendo que você tinha esse acervo aqui. aqui dentro, aqui no meu interior, aqui no sertão. Mas é assim, a vida são de destinos, são de procuras, a gente vai ver que não deu certo, a gente volta, por que eu tô aqui de novo? Mas tem um porquê. Não foi à toa que você veio, né? Sim, Tudo tem um porém e um porquê, e nada é por acaso. sim. E agora, né, aqui um papo descontraído, né, um bate-bola aqui com a nossa convidada. É, cultura para você é É a forma que nós estamos no mundo. Palmeira dos Índios, é É minha fortaleza. Baque Nova Aurora, É onde eu me desacelero, por incrível e aparentemente contraditório que pareça. ser mulher, Uma descoberta, liderança. um desafio engrandecedor. Uma mulher que te inspira, Minha mãe. uma música que representa você, Eita, povoada. povoada. Uma palavra que define sua trajetória Descoberta. e um sonho. Ai, são vários. Um sonho é uma vida gentil comigo. O que não pode faltar na sua vida? Amor. Gostaria agora que você, né, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, você falasse aí uma mensagem para as nossas, né, telespectadoras que estão nos assistindo nesse momento, né, mulheres como você que lutam aí pelos seus direitos, pelas suas igualdades, pelas suas liberdade de expressão, né, de verbalização, enfim, está aberto aqui. O que eu tenho para falar para as mulheres como eu é que é muito importante vocês se colocarem em movimento, acreditar em si e buscar referências das quais você possa se fortalecer e amadurecer internamente. Bom, queria agradecer desde já, né, esse convite que você aceitou. Seja muito bem-vinda aqui na TV Minha Palmeira, né, que é a TV da nossa gente. Você faz parte aqui, né, da nossa cultura, né, da nossa cidade aqui de Palmeira dos Índios.
E sempre que tiver novidades, vem aqui nos contar. Adelina, eu que agradeço. Esse espaço é muito importante, como eu tinha dito lá no começo e preciso enfatizar. É muito importante poder divulgar essa cultura nossa, que está em retomada há pouco tempo, mas que já está enraizada aqui em Palmeira dos Índios há muito tempo, há décadas, séculos, e que é fortalecedor tá contigo, tá com o Alexandre, tá construindo. E admiro demais o seu trabalho. Eu acredito que você está abrindo espaço para que eu e outras mulheres possam falar do nosso trabalho, né? Nos fortalece demais, nos dá uma confiança que você nem imagina. Então, eu que te parabenizo por estar com Muito esse espaço. obrigada. Eu te admiro demais e desejo muita prosperidade para sua vida. Muito obrigada e desejo igualmente para você. Obrigada. Esse foi o Elas na TV, Minha Palmeira, hoje ao vivo, aqui no canal TV Minha Palmeira, a TV da nossa gente. Você que, acaso, perdeu a nossa entrevista de agora, fique tranquilo, porque você só ir lá no canal TV Minha Palmeira, se inscrever se você ainda não é inscrito e assistir a nossa entrevista, que foi maravilhosa, foi especial com a Thaís, tá bom? Te aguardo até o próximo sábado comigo, Adelina Alves, aqui no programa Elas na TV Minha Palmeira, contando história de mulheres que inspiram e que são aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Contrate a equipe da TV Minha Palmeira. Leve qualidade, profissionalismo e inovação para a cobertura do seu evento. TV Minha Palmeira. A TV Minha Palmeira oferece uma equipe completa para transmissões e coberturas especiais, garantindo uma produção moderna e de alto padrão. Cobertura de shows, eventos, palestras e muito mais. Transmitimos palestras, eventos institucionais e conteúdos ao vivo, diretamente para o nosso canal no YouTube, levando sua marca e seu momento para um público ainda maior. Canal TV Minha Palmeira no YouTube. Equipe comprometida e profissional. Qualidade que aparece, confiança que conecta e resultados que ficam. TV Minha Palmeira, do grupo Minha Palmeira. Doe sangue, doe vida. Você sabia que uma única doação de sangue pode ajudar a salvar várias vidas? Muitas pessoas precisam deste gesto de solidariedade todos os dias, seja em cirurgias, tratamentos ou situações de emergência. Se você está em boas condições de saúde, procure um hemocentro e faça a sua parte. Doar sangue é um ato de amor, cuidado e esperança. Seja um doador. Seu sangue pode ser a chance de alguém continuar vivendo. Doe sangue, doe vida. Violência contra a mulher. A violência contra a mulher não pode ser ignorada. Agressões físicas, ameaças, humilhações e o controle da liberdade também são formas de violência. Toda mulher tem o direito de viver com respeito, segurança e dignidade. Se você sofreu ou conhece alguém que passa por essa situação, procure ajuda e denuncie. O silêncio fortalece o agressor, mas a denúncia pode salvar vidas.